E aí, alfartanos, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Janaína Bezerra, eu sou enfermeira, trabalho no HU UFMA e estou aqui com vocês contribuindo com várias disciplinas da enfermagem. E hoje nós vamos falar de uma das doenças que está dentro aí do nosso projeto de doenças transmissíveis. Nós vamos falar de uma doença transmitida por vetor, que tem uma grande importância em saúde pública. E a dengue? Você pensa assim, nossa, mas a dengue, ela é uma doença falada há tanto tempo, mas por ela continuar em evidência, por a dengue continuar sendo uma grande preocupação de saúde pública, ela continua caindo nas nossas provas. Então, nós temos questões de dengue e é importante que você tenha esse entendimento, porque nós estamos aqui gravando o curso completo. Então aqui, qual é o nosso objetivo na aula? O nosso objetivo aqui é para que você tenha uma visão bem prática e objetiva em relação à dengue. Você visualizando o que pode ser cobrado na sua prova, para que isso contribua também na sua vida prática e na sua vida aqui como concurseiro. Então, qual é a primeira dica da aula? A primeira dica da aula, vamos usar gatilhos mentais em relação à dengue. Quais são as primeiras coisas que vêm assim na nossa cabeça quando nós falamos da dengue? Bom, o que vem? Você coloca dengue, o que você lembra de dengue? Aí você pensa assim, febre, tem febre, óbito, doença grave, mas pode ter cura, tem pessoas que têm cura. Então agora vamos transformar isso a nível de prova, vamos fazer gatilhos mentais a nível de prova. Primeiro, é uma doença transmissível por um vetor. E quando nós falamos nisso, qual é o mosquito que tem que vir aqui, ó, na nossa cabeça quando nós estamos falando em dengue? A Aedes aegypti. O Aedes aegypti é famosíssimo. Então aqui na dengue ele continua com a fama dele. E adivinha, só que aqui a nossa preocupação vai ser com a mosquita. Sim, com a fêmea, a bendita fêmea que gosta de sangue, que gosta de se alimentar de sangue e sai picando as pessoas e transmitindo o vírus da dengue. Então vamos aqui começar a conferir o nosso material. Aqui tem, ó, dengue. A dengue é uma doença febril aguda. Então vamos fazer aqui, vamos fazer os gatilhos que eu estou falando para vocês. Vamos colocar aqui dengue no meio. Vou ensinar aqui uma técnica para vocês interessante. Aqui é como se o nome dengue estivesse aqui no meio, para facilitar. Qual a primeira coisa que você vai lembrar da dengue? Ela é uma doença febril aguda. É o teu primeiro gatilho mental. Só que assim, eu vou dar uma dica para você que as provas gostam de fazer. Elas gostam de falar que o grande número de casos de dengue, o maior número do caso de dengue, evolui para óbito. Não. O maior número de casos de dengue, eles são benignos. Sim, a doença acontece aí no seu fluxo que tem que acontecer, passa pelas suas fases e ela vai embora. Mas nós temos uma quantidade que sim, que evolui para a gravidade e pode chegar ao óbito. Porém, não é a maioria. Então aqui já fica o primeiro macete. Por quê? Por ser uma doença de preocupação de saúde pública, os examinadores, eles gostam de colocar essa pegadinha, falar que a maior parte das pessoas que adquirem a dengue, elas evoluem para casos graves e óbito. Não, aqui nós estamos falando de uma minoria. Então já vai a primeira dica aí para o seu mapa mental com os gatilhos mentais sobre a dengue. Aí ela é sistêmica, eu quero que você faça isso aqui também, ó. Sistêmica, a letra da professora é feia, mas vocês vão entender. Professora, por que ela é sistêmica? Por que você vai lembrar lá na hora da prova que ela é febril aguda? Por que é aguda? Ah, de repente você tá bem e você evolui com febre. Você começa a evoluir com mialgia, dor no corpo. Aí vem o que? A cefaleia. Aí vem aquela dor retroorbitária, dor nos olhos, que é bem característico da dengue. Aí depois você começa a pensar, meu segundo gatilho mental é porque ela é de sistêmica. O que isso quer dizer? Se ela é sistêmica, ela envolve todo o teu organismo. Ela vem atingindo o teu organismo. E detalhe, a dengue, uma das características grandes dessa dengue é aquela prostração, aquela pessoa realmente debilitada, porque a doença ela suga bastante.
Vamos aqui ver o nosso próximo gatilho mental. O nosso próximo gatilho mental, você vai lembrar, ó, que é o mosquito fêmea. É importante que você destaque isso. Daqui espécie, Aedes aegypti. Aí aqui você vai fazer de novo, ó, a espécie Aedes aegypti. Pode apresentar um amplo espectro clínico, amplo, variando de casos assintomáticos até graves. Olha que a outra curiosidade da dengue. Algumas pessoas, elas costumam pensar que a dengue, ela só evolui com casos sintomáticos, e não. Nós temos casos assintomáticos, que a pessoa tem a doença, mas ela não vai manifestar nada. Então, ela vai evoluir desde esse momento do assintomático a evoluir essa fase aguda, e ela pode chegar a evoluir aí, terminar com o curso benigno dela, ou evoluir a um caso grave e pode acontecer realmente o óbito, tá certo? Então, é bom que você tenha esse entendimento, assim, muito claro em relação à doença. Então, aqui nós fizemos vários gatilhos mentais com essa parte aqui do conteúdo. Então, aqui é a parte inicial e é importante que você tenha essa visão. Então, vamos lá. Aqui vem a fase febril. O que eu quero destacar aqui antes de iniciar na fase febril? Quando nós falamos em dengue, quando nós falamos em preocupação em saúde pública, é importante fazer esse contexto aqui, essa fala, porque nós temos bancas que são bancas que gostam do decoreba, e nós temos as bancas que elas gostam de fazer você pensar, você analisar, você ter uma visão crítica do conteúdo. Nós estamos falando de uma doença transmitida por vetor. E essa doença transmitida por vetor é um mosquito muito famoso, que é a Aedes aegypti, a fêmea. Isso significa o que para a saúde pública, para a epidemiologia? Porque está no quintal da nossa casa. Simplesmente que nós convivemos com o mosquito. Significa que as condições de higiene, os cuidados da população, ele tem que ser um cuidado coletivo, ele não vai ser um cuidado somente individual. O que eu quero dizer para vocês? Que a promoção da saúde e a prevenção, ela atua aqui, ela é extremamente importante no controle da dengue. Porque se nós não tivermos esse olhar de promoção, de prevenção, realmente com as medidas educativas, com a conscientização, nós vamos continuar tendo o vírus circulando. E, infelizmente, nós temos pessoas que morrem pela dengue. E nós não sabemos quem vai ser essa pessoa. Então, é sempre bom que você faça essa associação. Então, nós sabemos o que é promoção. Então, olha só a importância do que é esse controle da dengue através da promoção da saúde. Isso aqui são para provas realmente bem reflexivas e que pode cobrar isso de você. O que acontece? Antigamente as pessoas se preocupavam somente com a água, não, a água aqui o mosquito gosta vai ser uma água aqui limpa e parada. Tanto faz se ela tá limpa ou se ela tá suja. Ela tá parada, então ali pode ter sim as larvas do mosquito da dengue, vai ter. E é muito comum na época da faculdade nós trabalharmos com essa questão da promoção, né, da educação em relação à dengue. Então aqui nós estamos falando de uma parte assim, de prova que envolve todo esse contexto. Agora nós vamos falar sobre fases dessa dengue. Se alguém te falar assim, eu já tive dengue 10 vezes, mentira. Ninguém na vida tem dengue 10 vezes. Eu já tive dengue, mas eu só tive dengue uma vez, pelo menos eu acho. Se eu tive outra vez, eu fui assintomática. Por que você não pode ter dengue 10 vezes? Porque nós temos 4 tipos de dengue. E quando você adquire essa dengue, você tem uma imunidade chamada imunidade homóloga. Ou seja, se eu adquirir o vírus tipo 1, eu adquiri a imunidade homóloga por vírus tipo 1. Se eu adoecer de dengue de novo, eu posso até adoecer de dengue de novo, mas eu vou pegar a 2, ou a 3, ou a 4. Eu não vou pegar o mesmo tipo de dengue, e isso é homóloga. Mas por que eu pego os outros tipos de dengue? Se eu peguei um, eu tenho a possibilidade de pegar outros 3 tipos, porque aí nós estamos falando de uma imunidade heteróloga. Então, entre um vírus e outro, eu vou ter uma imunidade heteróloga aí que dura por volta de 6 meses. Passou de 6 meses, você pode adquirir o outro tipo de dengue. Então, é muito importante que você tenha esse entendimento. Então, vamos para a primeira fase da dengue. A primeira fase da dengue é a fase febril. Então, a primeira
primeira fase, tu já pensa assim, febre. Essa febre ela tem início abrupto, ó, de repente febre. Vamos lá, lembrar assim, na dengue, para você depois diferenciar da zika, da chikungunya, que vai acontecer muito aqui durante esse módulo. Então aqui, ó, de repente febre. Então, ok, de início abrupto, com duração aqui de 2 a 7 dias. Então, essa febre, ela vai ter uma duração de 2 a 7 dias. Vem associada ao quê? Então, você vai lembrar que quando você fala nessa fase aguda da dengue, você vai lembrar dessas doenças, manifestações gerais. Vem o quê? Mialgia, vem a cefaleia, vem a astenia, pode vir a artralgia. Enfim, a dengue ela vem com muita dor. E o que caracteriza também bastante a dengue é a questão da dor retroorbitária. Então, ela é bem forte, bem característica da doença. Ela vai ter prurido? Na maioria das vezes, sim, mas isso não é regra, não é regra. Significa que pode ter pessoa que evolua com prurido e pode ser que tem pessoa que não evolua com prurido. Então, você não pode ter o prurido como regra em relação à dengue. Então, aqui, ó, o que é que vem associado a essa febre? Cefaleia, astenia, mialgia, artralgia e a dor retroorbitária. Atenção! Existem 4 tipos de vírus da dengue, foi o que eu expliquei para vocês, ó. Tem 1, 2, 3, 4. Então, é possível que a pessoa ela tenha dengue mais de uma vez na vida. Agora, é impossível que ela seja contaminada mais de uma vez pelo mesmo tipo. Tipo, dengue tipo 1, por exemplo, a pessoa vai adquirir o que? A imunidade homóloga para o vírus tipo 1. E essa imunidade homóloga, ela vai ser o quê? Permanente. E a imunidade heteróloga é o que acontece entre os 4 tipos de vírus da dengue e ela dura 6 meses. Então, é o que eu expliquei para vocês. Então, quantas vezes você pode ter dengue na vida? Você pode ter dengue na vida 4 vezes. 4 vezes. Ah, eu tive dengue do tipo 1. Pá! Eu tive dengue do tipo 1. Essa dengue do tipo 1, ela vai me dar uma imunidade homóloga. E essa imunidade homóloga, ela é o quê? Permanente. Morreu Maria Praia. Então, aqui eu tenho mais 3 chances. Por que eu tenho essas 3 chances? Porque eu adquiri uma imunidade homóloga. Eu não adquiri uma imunidade heteróloga. Então, eu tenho uma chance de adquirir ainda os outros vírus. E essa imunidade heteróloga, entre um vírus e outro, ela tem esse tempo de 6 meses. Então, esse material todo, essa parte do material é simplesmente esse entendimento que você precisa ter. Agora aqui, sintomas na fase febril. Vamos aqui dar mais exemplos. Então, vem anorexia, náuseas, vômitos e diarreia. Também pode estar presentes, havendo ocorrência dessa última em um percentual significativo de casos. Então, essa diarreia aqui, ela pode estar presente ou não, mas aqui pode ter casos com essa diarreia. Presentes em grande parte dos casos, é predominantemente, o que vai predominar na dengue? Lesões exantemáticas. De que tipo? Máculo papular. Isso aqui a prova pede. Então, eu vou desenhar um menininho aqui, ó. Vou desenhar esse menininho aqui. Tá feio, mas você vai lembrar na hora da prova. Então, qual é o tipo de exantema que tem aqui? Aí você coloca, ó, máculo papular. Predomina onde? Na face. É isso aqui que eu quero fazer, ó. Na face. Vai predominar no tronco dele, ó, tronco. Vai predominar nos membros, não poupando as regiões palmares e plantares. Então, você pinta aqui, ó, mãos e você pinta pés, porque falou membros. Aqui de que tipo? Tipo, máculo papular, exantema. Então, aqui você não esquece mais. Qual a outra característica? Com ou sem prurido. Foi o que eu disse para vocês. A presença ou não do prurido pode acontecer. Ela não é uma regra. Não significa, a pessoa tem que tá com dengue, tem que ter prurido. Não. Ela, na maioria das vezes, tem prurido. Mas pode ter pessoas que não tenha. Então, isso não vai descartar um caso de dengue por ela não ter prurido. Fase crítica. Então, vamos ver aqui o que é a fase crítica da dengue. O nome já preocupa, né?
Ó, bota um olhinho aqui, ó. O nome, ele já te preocupa. Que fase crítica é essa? A fase crítica, deixando assim de uma forma bem objetiva para vocês, para que esse entendimento ele flua bastante, a fase crítica é aquela fase do declínio da febre. Então, a febre, ela tá indo embora, que é a fase que nós chamamos de defervescência. Aqui pode ter os sinais de alarme, aqui pode ter as complicações. É onde você vai ter que ter um olhar diferenciado aqui de profissional da saúde. Cuidado, estamos falando aqui do declínio da febre na dengue. E esse declínio da febre na dengue está presente na fase crítica. Então, aqui, ó, que é o período de defervescência, que vai acontecer entre o 3º e o 7º dia da doença, ó, 3º e 7º dia da doença. Como se sinais de alarme nessa fase, ocorre ao aumento da permeabilidade capilar, que é o extravasamento de líquido. Então, aqui o teu olhar vai ser para esse extravasamento de líquido, essa perda de líquido, esse risco de choque. Essa condição marca aqui, ó, a piora clínica do paciente. Se tiver o aumento dessa permeabilidade, esse extravasamento do líquido, esse paciente ele está piorando. E a evolução dele pode chegar ao quê? Ao choque. Por causa de quê? Por que chega ao choque? Por causa do extravasamento plasmático. Macete da professora. Os sinais de alarme, eles sinalizam o extravasamento de plasma ou hemorragias que podem levar o paciente ao choque grave e óbito. Então, é exatamente aqui que vai ficar o nosso ponto de interrogação quando nós estivermos atendendo essa pessoa e quando nós estivermos na prova. Sinais de alarme. Aí eu pergunto para vocês, tá? Eu estou falando de uma fase crítica, eu estou falando de uma parte do declínio da febre, mas afinal, qual é o sinal de alarme que vai me deixar com ponto de interrogação quando eu estou avaliando uma pessoa com dengue? Então, o que é que vai disparar aquele ponto de interrogação? Então, vamos lá. Dor abdominal intensa, referida à palpação ou contínua. Então, essa dor abdominal intensa é um olhar diferente que você tem que ter. Vômitos persistentes, acúmulo de líquido, que pode ser ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão postural ou lipotímia. O que é a lipotímia? Aquela sensação de tontura. Letargia ou irritabilidade, hepatomegalia maior que 2 centímetros abaixo do rebordo costal, sangramento da mucosa e o aumento progressivo aqui do hematócrito. Então, gente, é o seguinte, eu vou contar uma experiência pessoal que eu tive, que é para você fixar a informação aqui dos sinais de alarme de dengue. Então, uma vez eu estava atendendo numa unidade da zona rural e chegou ao final do turno, assim, já estava para fechar uma unidade, uma criança aí por volta dos seus 8 anos, e essa criança, ela estava assim, queixando de muita dor abdominal, ela já tinha evoluído com vômitos e ela estava bem hipocorada. Tá certo. Chegou na unidade. Aí, ao avaliar essa criança, nós pensamos no quê? Não, fizemos toda aquela anamnese clínica, aquela parte clínica, a história clínica. Essa criança, ela passou ali, tinha o médico, fez atendimento médico, foi feito acesso, ela foi hidratada. E o que é que nós detectamos? Ela tinha história de febre anterior e na cidade estava tendo muitos casos de dengue. Essa criança, ela foi transferida porque ali não tinha laboratório, não tinha muita coisa que pudesse ser feita. Resumindo a história, a criança, ela estava nessa fase crítica da dengue. Ela entrou, ela deu entrada com dor abdominal, deu entrada com história de vômitos, que você poderia pensar em qualquer outra coisa. Se você não fizer uma investigação detalhada, você não vai fazer essa associação. Foi feita a associação por causa da história de febre anterior, os casos de dengue na cidade. Então, assim, a parte epidemiológica, ela é muito importante. A parte epidemiológica, ela te dá todo um direcionamento nesse atendimento. Essa criança foi transferida para uma unidade de referência, ficou em UTI.
Sim, ela chegou a evoluir para um caso grave de dengue, mas graças a Deus ela saiu. Mas o que é importante? A tua visão crítica para os sinais de alarme e o teu entendimento dessa parte epidemiológica. Então, dessa forma, você fixa aqui os sinais de alarme de dengue, porque aqui você tem muitas questões de prova. Agora, os casos graves de dengue, eles são caracterizados por quê? Então, essa mocinha que eu citei para vocês do exemplo, o que ela apresentou aqui? Vamos colocar ela no exemplo como sinais graves dessa dengue. Ela teve sangramento grave, disfunção grave de órgãos, extravasamento grave do plasma. E o choque, ele vai ocorrer quando? Quando tem um volume crítico de plasma aí perdido pelo extravasamento. Ocorre habitualmente entre o 4º e 5º dia, no intervalo de 3 a 7 dias da doença, sendo geralmente precedido por sinais de alarme, que são os sinais de alarme que nós falamos. Agora, quais são os sinais de choque? Certo, vamos colocar aqui que uma pessoa evoluiu para os sinais de choque. O que você vai olhar? Pulso rápido e fraco. A característica aqui de hipotensão, pressão baixa, uma pressão arterial convergente, ou seja, em aproximação, a pressão sistólica com a diastólica. Como é que vai estar a extremidade dessa pessoa? Ela vai estar fria. Como é que está o enchimento capilar, se eu estou falando de choque? Lento. A pele dela vai estar úmida e pegajosa, ela vai ter oligúria e ela pode ter manifestações neurológicas. Essas manifestações neurológicas acontecem em alguns pacientes e quando acontece ele manifesta agitação, convulsão e irritabilidade. Atenção, a diferença aqui entre a pressão arterial sistólica e diastólica nesse quadro é menor que 20 milímetros de mercúrio em crianças. Em adultos, o mesmo valor indica o que? Choque mais grave. Isso aqui é uma curiosidade a título aqui de aumentar a informação do material. Agora vem a fase de recuperação dessa dengue. Então, ó, foca aí, nós vimos o que? A fase aguda, que é aquele início abrupto da febre, que vem com aqueles outros sinais de náuseas, vômitos, então mialgia, aí vem dor retroorbitária, dor nas articulações, cefaleia. Depois disso vem o quê? Vem a fase crítica, que é o período em que a febre está indo embora, que é o período da efervescência da febre, e aí pode vir os sinais de alarme que nós vimos. Aqui vem a terceira etapa dessa dengue. A terceira etapa dessa dengue é a fase de recuperação. Graças a Deus deu tudo certo. Agora nós vamos entrar na fase de recuperação da dengue. Essa fase de recuperação ela ocorre aqui, ó, após 24 a 48 horas da fase crítica, quando há uma reabsorção gradual do fluido que havia extravasado para o compartimento extravascular. E se dá nas 48 a 72 horas seguintes. Nessa fase de recuperação, o que você vai observar no paciente? Isso aqui é muito importante para você. Você vai olhar para o paciente na prova e você vai dizer que isso aqui é uma fase de recuperação. Com certeza, a melhora do estado geral desse paciente, o retorno progressivo do apetite, a redução de sintomas gastrointestinais, então aquela dor abdominal, aquela diarreia, estabilização do quadro hemodinâmico dessa pessoa e a melhora do débito urinário. Então, aqui eu faço um esquema da fase de recuperação. O que você vai observar na fase de recuperação dessa pessoa? Crianças, olha só a curiosidade em crianças. Em crianças, essa infecção ela pode ser assintomática. Se apresentar como ou então ela pode se apresentar como uma doença febril aguda, ou ainda com sinais e sintomas inespecíficos, tais como astenia, sonolência, recusa alimentar, de líquidos, vômito, diarreia e fezes amolecidas. Então aqui, se você não tiver um olhar epidemiológico, você pode associar todos esses sintomas aqui que foram falados a qualquer outro tipo de doenças virais. Então, você tem que ficar de olho aqui, o aspecto epidemiológico, ele vai contar muito nesse tratamento, até porque a grande parte dessas crianças, ou elas são assintomáticas, ou ela vai desenvolver esses sintomas aqui inespecíficos. Gestantes. Agora, atenção na gestante. A gestante, ela vai ser tratada de acordo com o estágio da dengue, de acordo com o estadiamento dela. Só que ela necessita de uma observação muito rigorosa.
independentemente da gravidade da doença. Independente assim, ela está apresentando sintomas leves, são aquelas manifestações comuns da dengue, mas ela é gestante. Então, se ela é gestante, independente do estadiamento da doença, você vai ter um olhar diferenciado para essa gestante. E isso pode ser uma pegadinha de prova. Em relação à mãe, os riscos da infecção estão principalmente relacionados ao aumento de sangramentos de origem obstétrica e às alterações fisiológicas da gravidez, que podem interferir nas manifestações clínicas da doença. Em relação ao concepto, a dengue pode ocasionar a morte fetal e o nascimento prematuro. Então, aqui, em relação ao concepto, você pode puxar dois gatilhos. Desculpa, o que é que pode ter? A morte fetal e pode ter o nascimento prematuro. Puxa aqui esses dois gatilhos mentais. Idosos. Então, vamos lá. Os idosos acima de 65 anos estão mais sujeitos à hospitalização. Então, o nome-chave aqui é hospitalização e ao desenvolvimento de formas graves de dengue. Professora, mais idoso não é a partir de 60 anos? Sim, mas aqui, o material aqui do Ministério da Saúde, ele traz para a gente essa associação do idoso de 65 anos aos casos de hospitalização e aos casos de gravidade da dengue. Aqui a gente não está discutindo realmente, afinal, a partir de que momento ele é idoso. Mas o idoso de 60, a partir de 65 anos, ele tem esse risco maior, hospitalizar ou desenvolver formas graves. Então aqui, o que esse idoso é? Ele é um grupo de vulnerabilidade, porque ele pode ter mais complicações dessa doença. Por quê? Porque o sistema imunológico dele é menos eficiente, pode ter doenças associadas a esse idoso, e isso vai complicar ainda mais, e até mesmo pelo fato deles desidratarem com mais facilidade. Então, a fase de desidratação, a qual os idosos estão suscetíveis, aumenta as chances de evolução de quê? De choque, que conforme apontado acima, é um sintoma o quê? Grave da dengue. Exames. Então, aqui agora é a parte dos exames. Afinal, como que você vai saber que tem dengue ou não? Então, aqui o diagnóstico laboratorial da infecção aqui aguda pela dengue podem ser realizados os seguintes da seguinte forma: nós temos os métodos diretos e nós temos a pesquisa do vírus, que é o isolamento viral. Por que o isolamento viral é importante? Porque com o isolamento viral você consegue detectar o vírus que está circulando ali. Então é importante aqui saber, e epidemiologicamente também. A pesquisa do genoma do vírus da dengue por transmissão reversa seguida de reação em cadeia da polimerase. Aqui no caso, o genoma você já vai descobrir através do RT-PCR. Aqui são os métodos indiretos. Então tem a pesquisa de anticorpos IgM por testes sorológicos, né? ELISA. Tem o teste de neutralização por redução de placas, a inibição de hemaglutinação, a pesquisa de antígeno SN1, ELISA, e a própria patologia, que é o estudo anatomopatológico, seguido da pesquisa de antígenos virais por imunohistoquímica. Nós temos os exames inespecíficos. O que esses exames inespecíficos eles fazem? Eles ajudam ao diagnóstico, eles contribuem para avaliar aqui a evolução, como que a pessoa está. Hematócrito, contagem de plaquetas, porque se eu tenho risco desse sangramento, essa plaqueta aqui ela vai dizer muita coisa, se ela estiver baixa. A dosagem da albumina. Então, vai auxiliar aqui na avaliação e no monitoramento desses pacientes com suspeita ou com diagnóstico confirmado de dengue, principalmente se eles tiverem aqui sinais de alarme ou de gravidade. Agora vamos para a definição do caso. Presta atenção. As provas gostam muito dessa parte. Você vai atentar aqui, afinal, o que é um caso suspeito de dengue? Como que eu posso definir que aquele caso ali que eu recebi, ele é um caso suspeito de dengue? Então, deverá ser aplicado, o caso suspeito de dengue, deverá ser aplicado ao indivíduo que reside em área onde se registram casos de dengue ou que tenha viajado nos últimos 14 dias para áreas que têm transmissão ou presença do Aedes aegypti. Então, meu filho, você viajou, você mora num lugar desse, é um ponto de interrogação para você.
Para que seja configurado esse tipo de classificação, o indivíduo deverá apresentar febre. Ó, ele já tem esse primeiro passo aqui, ele tem que apresentar febre, usualmente 2 a 7 dias, e 2 ou mais das seguintes manifestações. Então, dessa parte aqui, tem que ter 2 ou mais. Náuseas e vômitos, o exantema com ou sem prurido, que nós deixamos isso muito claro na aula, que o prurido ele não é uma regra. Mialgia, artralgia, que está mais específico nessas articulações. A cefaleia mais a dor retroorbital. Petequias, prova do laço positiva e leucopenia. Então, 2 ou mais desses sintomas, associado ao que nós vimos, nós vamos chamar de caso suspeito de dengue. Agora, caso suspeito de dengue com sinais de alarme, presta atenção. Então, vai ser o quê? Vai ser aquele caso de dengue no período de defervescência da febre, a febre está indo embora, que apresente um ou mais dos seguintes sinais de alarme. Quais são esses sinais de alarme? Lembra da menina que eu falei para vocês? Dor abdominal intensa, referido à palpação ou não, ou contínua, ou muito sensível. Vômitos persistentes, acúmulo de líquido, que nós vimos lá, pode ser ascite, derrame pleural, pericárdico, hipotensão postural ou a lipotímia, a sensação de tontura, a hepatomegalia maior que 2 centímetros, abaixo do rebordo costal, letargia e irritabilidade, o aumento progressivo do hematócrito e o sangramento de mucosa. Qual o macete? Geralmente, esse período de defervescência da febre vai ocorrer entre o 4º e o 5º dia da doença. Então, ofertamos qual é essa classificação? Aqui você vai pensar em um caso suspeito de dengue com sinais de alarme. Então, ó, deverá ser classificado como caso suspeito de dengue grave todo caso de dengue que apresente um ou mais das seguintes condições a seguir, ó, grave. Choque ou desconforto respiratório em função do extravasamento grave do plasma. Então, tá perdendo aqui, ó, muito líquido. Aqui, qual é o nome? Chave, grave, marca aí no teu material. Choque evidenciado por taquicardia, pulso débil ou indetectável. Taquicardia, extremidades frias. E essa perfusão capilar aqui maior que 2 segundos. Pressão arterial, o quê? Convergente. Com a pressão, o que é a pressão arterial convergente? É a sistólica, muito próxima da diastólica. Sangramento grave, segundo a avaliação do médico, pode ter o que? Hematêmese, melena, metrorragia volumosa, sangramento do sistema nervoso central. Comprometimento grave de órgãos. A exemplo do dano hepático importante do sistema nervoso central, aqui ele cita também os outros órgãos, como o coração. Agora, preste atenção, o que é um caso confirmado por critério laboratorial? Então, você já pensa logo, ó, laboratório. Então, é aquele que atende à definição de caso suspeito de dengue, e que foi confirmado por um ou mais dos seguintes testes laboratoriais. Então, aqui foi confirmado por um ou mais de qualquer teste desse, ó. O ELISA, o isolamento viral positivo, o RT-PCR detectável, a detecção aqui de IgM, ELISA, ou seja, doença ativa, né, o M de malvada, o aumento aqui maior que 4 vezes do título aqui de anticorpos. Então, qualquer um desses testes aqui, ó, um ou mais, somando com a definição do caso suspeito que nós já vimos, vai fechar aqui como diagnóstico, como critério confirmado por critério laboratorial. Detalhe. Observação importante. Um caso negativo não exclui de imediato o diagnóstico de dengue, dado que em alguns casos o nível de IgM são detectados somente após o 10º dia do início dos sintomas. Significa o quê? Se você fez antes desses 10 dias, pode dar negativo. E isso é muito importante, essa observação e essa visão aqui em relação ao resultado do IgM. Nessas situações é indicada a coleta de uma segunda amostra do paciente. Ó,
Então, fica de olho. O IgM é o que vai detectar o quê? A doença ativa, o M de malvado. Então, está acontecendo ali naquele momento. Só que um laboratório negativo e a pessoa com sintoma tem uma história epidemiológica, mesmo o laboratório dando negativo, você não pode excluir o caso de dengue, porque esse IgM, ele vai positivar aqui a partir dos 10 dias. Se a pessoa tiver feito antes, ele vai dar negativo e vai estar com a doença. Então, por isso, se isso acontecer, observa o início da sintomatologia dessa pessoa e, se necessário, vai ser feita aí uma segunda amostra. Confirmado por critério clínico epidemiológico. Então, é possível realizar a classificação aqui em relação aos sintomas apresentados por um indivíduo como caso confirmado por critério clínico epidemiológico. Isso aqui, ó, perante a análise da presença de 4 fatores. Então, vamos lá. Como que seriam esses fatores? A apresentação dos sintomas característicos da dengue, a existência do vetor da doença, do Aedes aegypti, no local daquela pessoa, o local para onde ela viajou, o índice de infestação predial alto, em muitos casos, e até notificações aí dos casos graves. Observação. Assim, diante desse cenário, é possível que uma pessoa com suspeita de dengue, que não possa ser confirmada laboratorialmente, ela seja diagnosticada pela junção do critério clínico, aspecto soberano, que apresenta o quadro fechando aqui acerca da doença, com o critério epidemiológico que exibe as possibilidades aqui para a confirmação da doença. E o tratamento, gente? Essa aqui é aquela pergunta que não quer calar. Até hoje, existe um tratamento específico para dengue? O que é que tem que ser feito aqui como tratamento? O tratamento, ele vai em torno aqui das manifestações gerais. E dessas manifestações, o que? Vem o antitérmico, vem o analgésico, vem a hidratação, vem essas orientações em relação a essa recomendação da hidratação do paciente, do repouso. Mas não existe um tratamento específico para a dengue. Não existe esse tratamento. Então, o que nós vamos tratar é em cima dos sinais e sintomas. Então, ó, não há tratamento específico para a dengue, mas apenas o tratamento eminentemente o quê? Sintomático ou preventivo das complicações. Os medicamentos comumente utilizados são analgésicos e antitérmicos, que podem ajudar a controlar os casos de dor ou febre. Então, fartamos, nós tivemos aqui um bloco riquíssimo em relação ao que? Aos casos de dengue, a dengue. Quais as fases da dengue, quais são as manifestações dessa dengue, quais são os sinais de alarme, como que você vai suspeitar de um caso de dengue, como que você pode fechar esse caso, qual o tratamento que é usado e quando que ela pode evoluir para uma fase grave. Então, aqui, de uma forma bem objetiva, nós traçamos o que realmente o examinador gosta de perguntar na prova. Então, eu vou fazer um intervalozinho básico, mas eu volto logo com outro bloco para vocês falando de doenças transmissíveis. Até breve!